Esta viagem começa na Plymouth Plantation, uma recriação da primeira colônia da América do Norte. Depois, sobe a costa até a cidade de Plymouth, onde o navio dos peregrinos foi reconstruído. Continuando para o norte em direção a Boston, a viagem passa pela cidade de Quincy, lar de um dos incentivadores da independência americana e segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Grande parte da história da independência aconteceu em Boston. Por isso, a jornada passa por esta, que é uma das principais cidades históricas do país. Depois, segue a costa norte até Salem, famosa pela caça às bruxas no século XVII. A viagem termina na cidade portuária de Gloucester, um dos destinos favoritos dos turistas no verão. Em 1620, um grupo de peregrinos cristãos saiu em busca de liberdade religiosa e aportou neste local, numa enorme pedra de granito, na costa leste da América do Norte. Eles haviam deixado a Inglaterra e deram à nova colônia o nome de Plymouth, o porto de onde haviam saído. Hoje protegida, a rocha é um símbolo da história americana. A alguns quilômetros dela fica a Plymouth Plantation, uma recriação do vilarejo estabelecido depois da chegada dos colonos. O Museu Vivo foi criado nos anos 50. No entanto, como nenhuma das estruturas originais sobreviveu e restaram poucos artefatos do período, as pesquisas para a recriação foram feitas a partir de registros, pinturas e outros objetos. A ambientação do vilarejo foi estabelecida em 1627. E para ajudar os visitantes a entenderem como a vida era, os guias ou intérpretes foram treinados para falar, agir e se vestir como na época. Eles também falam em primeira pessoa, como se morassem no vilarejo, e discutem seus problemas rotineiros com os estranhos do mundo moderno. Os turistas podem ajudar o ferreiro com a forja, a cozinheira na cozinha, o hortelão na horta e o fazendeiro no estábulo. E em certas épocas do ano, eventos históricos como o Dia de Ação de Graças são celebrados. Até funerais são realizados para mostrar como a vida era frágil para esses primeiros americanos. Os primeiros peregrinos chegaram aos Estados Unidos num navio chamado Mayflower, e o porto de Plymouth tem uma réplica da embarcação. Ela foi construída na Inglaterra nos anos 50, usando métodos e ferramentas tradicionais, inclusive carvalho inglês, pregos e velas feitos à mão, cordas de cânhamo e piche. Tudo isso era usado nos navios do século XVII. Esculpido na popa, há um ramo de piuriteiro, a planta que deu nome ao navio. A pintura foi inspirada nas cores de navios contemporâneos ingleses e holandeses. Com exceção de alguns detalhes, como a energia para as luzes e a navegação, a embarcação é absolutamente fiel à original. Ela foi inaugurada em 1956, numa cerimônia semelhante às da época, em que o navio era brindado com uma taça de ouro que era, em seguida, lançada ao mar. A taça era posteriormente recuperada, já que o ouro era ainda mais valioso do que é hoje. Este segundo Mayflower veio para Plymouth em 1957, onde ficou aberto à visitação. Ele foi financiado por doações inglesas e da Plymouth Plantation, de Massachusetts. Seu objetivo era representar a união entre a Inglaterra e os Estados Unidos após a aliança na Segunda Guerra Mundial.
Monumento Nacional dos Antepassados, com seus 25 metros de altura, observa a cidade. Ele foi projetado em 1820, mas a construção começou apenas em 1859 e terminou em 1889. O monumento celebra os ideais dos peregrinos do Mayflower, com 4 figuras que cercam a base, representando a liberdade, a moralidade, a lei e a educação. Sobre as outras está a imagem heróica da fé, que segura uma Bíblia e aponta para o céu. Seguindo para Boston, a viagem passa por campos de cranberry, inundados para que as frutas flutuem e sejam coletadas, depois de serem colhidas mecanicamente. A cranberry é um arbusto baixo com 50 centímetros de altura. As frutinhas adquirem uma cor vermelha viva quando amadurecem. Hoje, elas são consideradas uma superfruta devido a seus nutrientes e antioxidantes. E o molho de cranberry é parte indispensável do jantar tradicional de Dia de Ação de Graças. A cidade de Quincy fica a alguns quilômetros ao sul de Boston. Entre as duas, há uma simpática cabana de madeira ao lado de um cruzamento agitado. Esta é a casa do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, um dos pais fundadores do país. Ele foi um dos responsáveis por convencer o Congresso a declarar a independência da Inglaterra e ajudou na redação da famosa Declaração de Independência. Depois, foi vice-presidente de George Washington e se tornou presidente em 1797. A Boston de hoje cresceu e se espalhou tanto que Quincy hoje é um distrito da cidade. John Adams reconheceria apenas o centro histórico, um dos mais antigos dos Estados Unidos. A viagem por Boston começa no porto, na região de South District, conhecida como Southie. É uma área famosa por ser o lar das comunidades de trabalhadores descendentes de irlandeses, de poloneses e de lituanos. Recentemente, a região viu os valores de seus terrenos se igualarem aos mais altos da cidade, especialmente à beira-mar, com vista para o sul. No fim da península fica o Fort Independence, o mais antigo forte inglês dos Estados Unidos. George Washington liderou o cerco ao local na Guerra de Independência. Ao se verem forçados a abandoná-lo, os ingleses o incendiaram. No fim, ele foi reconstruído. Em 1851, ele foi modernizado e transformado no que vemos hoje. Com o passar do tempo, o forte parou de ser usado e, nos anos 60, foi entregue ao estado de Massachusetts. Hoje, é aberto à visitação. Desde sua descoberta em 1614 pelo explorador John Smith, o Porto de Boston é importante para a história americana. Todos os produtos que chegavam à colônia passavam por este porto. Isso acabou ajudando Boston a se tornar a cidade moderna que é hoje. O primeiro arranha-céu de Boston foi a Torre da Alfândega, construída em 1913. Na época, os moradores da cidade ficaram horrorizados com os 151 metros de altura do prédio, pousados sobre uma base de 3.000 estacas de madeira. Quando foi construída, a torre ficava próxima ao cais. No entanto, um processo de aterramento a deixou mais longe da água. Hoje, ela é um belo hotel. Faneuil Hall é um mercado e um ponto de encontro desde 1742. Muitos discursos incentivando a independência foram feitos aqui. Por isso, ele também é conhecido como berço da liberdade. Em frente a ele fica o Quincy Market, construído na década de 1820. Na época, Boston precisava de mais espaço para lojas. Como o imóvel ficava à beira-mar, parte do velho cais foi aterrado para ampliar o comércio.
O mercado era usado por produtores de alimentos que vendiam seus produtos nele. No entanto, nos anos 70, ele foi transformado numa atração turística, com lojas e restaurantes. Muitos dos prédios históricos de Boston hoje são dominados e escondidos por arranha-céus modernos. Esta é a Old State House, construída em 1713, o prédio público mais antigo da cidade. Ela foi sede do governo e do poder judiciário do estado de Massachusetts até 1798, quando os escritórios passaram para outro imóvel. A Old State House foi salva da demolição nos anos 1880 e ganhou uma restauração. Hoje é um museu famoso. Entre os prédios modernos também há várias igrejas. Esta é a Old South Meeting House, construída em 1729. Ela é famosa por ter sido o local de realização do Boston Tea Party. 5.000 pessoas, de muitas representações políticas, se reuniram aqui em 1773 para protestar contra as taxas impostas pela Inglaterra, uma das causas que contribuíram para a Guerra de Independência alguns anos depois. A cidade de Boston também tem navios históricos. Este é o USS Constitution, nomeado pelo presidente George Washington em 1797. E o mais antigo navio militar do mundo ainda na água. A embarcação foi construída em Boston e é encarregada de defender os novos Estados Unidos e proteger a marinha mercante do país. Sua batalha mais famosa aconteceu em 1812, na guerra contra a Inglaterra, quando capturou vários navios mercantes ingleses e derrotou 5 navios de guerra. A vitória deu ao USS Constitution o apelido de Old Ironsides, velho testa de ferro. A embarcação foi aposentada em 1881 e se tornou um museu em 1907. Em 1997, ela velejou pela última vez em seu 200º aniversário. No cais seguinte fica o USS Cassin Young, um destroyer de classe Fletcher construído em 1943. Seu nome é uma homenagem ao capitão Cassin Young, um herói de Pearl Harbor. Este navio lutou várias vezes contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Ele continuou em serviço até 1960. Depois, foi transformado em museu flutuante. Bunker Hill, o local de uma das primeiras batalhas da Guerra de Independência, tem uma das melhores vistas da cidade. Quando tomaram Boston em 1775, os americanos souberam que os ingleses planejavam enviar tropas para tomar 2 colinas. Os colonos, então, puseram 1.200 homens em Breeds Hill e Bunker Hill e esperaram o ataque. Os ingleses conseguiram tomar as 2 colinas, mas perderam muito mais soldados do que os americanos. 800 ficaram feridos e mais de 200 morreram. Foi nesta ocasião que um oficial americano deu a famosa ordem: só atirem quando virem o branco dos olhos do inimigo, para poupar munição. O Memorial de Bunker Hill foi construído em 1843 e é um dos primeiros monumentos dos novos Estados Unidos. Da colina, é possível ver a Leonard P. Zacking Bunker Hill Bridge, a mais larga ponte pêncil do mundo. Ela tem 10 faixas para carros, 8 entre os cabos e 2 na lateral. A ponte cruza o rio Charles e separa Boston do distrito de Cambridge. Na margem norte fica o Massachusetts Institute of Technology, mais conhecido como MIT. Ele é uma das universidades de maior prestígio do mundo. Em 1916, o instituto se mudou para este prédio graças à generosidade de George Eastman, fundador da companhia Kodak. A alguns quilômetros dele fica a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos, Harvard. Ela foi fundada em 1636 pela Massachusetts Bay Colony e chamada inicialmente de New College. 3 anos depois, ganhou o nome de John Harvard, um jovem clérigo inglês que doou sua biblioteca e uma quantia substancial de dinheiro para a universidade. Desde então, esta universidade particular formou vários presidentes, de John Adams a John F. Kennedy.
A estátua de John Harvard é um local muito fotografado. Os esportes também são importantes aqui. A universidade tem uma ótima equipe de futebol americano. E a proximidade do Rio Charles torna o remo um esporte popular. Na maioria das manhãs, barcos com 4 ou 8 remadores podem ser vistos no rio. Este é Fenway Park, sede dos Boston Red Sox e mais antigo estádio em uso da liga principal de beisebol americana. A equipe se mudou para cá em 1911. Desde 2003, todos os jogos realizados neste estádio de 39 mil lugares lotaram. Um dos jogadores de beisebol mais famosos da história, Babe Ruth, começou a carreira aqui em 1914, antes de ser vendido para o New York Yankees. Em toda sua história, o Red Sox venceu o campeonato americano 7 vezes. Perto de Fenway Park fica a região de Back Bay e os 2 maiores arranha-céus de Boston. O mais impressionante é a John Hancock Tower, de mais de 240 metros de altura, construída em 1976. No entanto, quando foi terminado, o prédio teve muitos problemas, já que os painéis de vidro chacoalhavam em dias de rajadas fortes de vento e caíam da estrutura. A região era cercada sempre que o vento superava 72 km por hora. Os 10 mil painéis de vidro do prédio tiveram que ser substituídos. O topo do prédio também oscilava muito, o que provocava enjoos nos funcionários. O problema foi resolvido com a instalação de um amortecedor no topo do imóvel, que contrabalanceia o movimento. Do topo da torre é possível ver bem a região de Back Bay, famosa por suas fileiras de casas geminadas do século XIX. O bairro todo foi criado sobre um aterro. Em 1857, uma ferrovia foi construída para trazer cascalho para encher uma enseada do Rio Charles. Hoje, esta é uma das áreas habitacionais mais caras e populares de Boston. No centro da cidade fica o Boston Common, o parque urbano mais antigo dos Estados Unidos, criado em 1634. Durante 200 anos, ele foi usado para execuções públicas. O parque tem muitos monumentos, inclusive um memorial da Guerra Civil e outro do Massacre de Boston, de 1770, quando policiais ingleses mataram 5 civis em um protesto. Em frente ao parque fica a New State House. Ela foi terminada em 1798 e substituiu o imóvel mostrado anteriormente. Hoje, ela abriga a Câmara Estadual e o escritório do governador de Massachusetts. Um grande anexo a ela foi construído no fim do século XIX, e as 2 alas da frente foram acrescentadas em 1917. Na frente do prédio fica um lindo memorial da Guerra Civil dedicado ao Coronel Shaw e ao 54º Regimento de Voluntários da Infantaria de Massachusetts, uma das primeiras tropas negras dos Estados Unidos. O monumento foi criado no fim do século XX para lembrar a bravura dos soldados numa batalha na Carolina do Sul, onde a maioria morreu ao lado do Coronel Shaw. A viagem agora segue para o norte em direção à costa, deixando os arranha-céus de Boston para trás para chegar à pitoresca cidade de Salem. A importância deste porto foi esquecida para sempre por causa de sua associação com a bruxaria. Foi aqui que, no fim do século XVII, 19 homens e mulheres foram julgados e condenados à morte, acusados de feitiçaria. Muitas outras pessoas ficaram presas sob a mesma acusação sem julgamento durante meses. O incidente é um dos casos mais famosos de histeria coletiva da história e é um bom exemplo do perigo do isolamento, do extremismo religioso, das acusações falsas e das falhas nos procedimentos legais. É claro que hoje, grande parte da renda da cidade vem dos fatos que aconteceram aqui 300 anos atrás.
Como o vilarejo original havia sido destruído por séculos de construção de novos imóveis, em 1930, os moradores decidiram recriar a Salem de 1630 para o cenário de uma peça. A ideia era que o público se misturasse com os atores que faziam o papel das famílias originais. Nada parecido havia sido visto antes. O sucesso da iniciativa foi tamanho que o vilarejo foi transformado em museu e se tornou o primeiro museu vivo dos Estados Unidos. Uma vez por ano, atores reencenam os julgamentos das bruxas. Arthur Miller também escreveu um drama baseado nos acontecimentos, As Bruxas de Salem. Nele, a histeria da época é usada como alegoria para falar sobre um escândalo similar promovido nos anos 60 por causa do comunismo. Os julgamentos e todos os detalhes da suposta bruxaria podem ser vistos no Salem Witch Museum. Nele, estátuas em tamanho natural e uma narração ao fundo permitem que o visitante viva a experiência aterrorizante dos julgamentos de 1693. A cidade histórica tem várias casas antigas, e a House of the Seven Gables é uma das mais bonitas. Ela foi construída em 1668 e é provavelmente a mansão mais antiga da América do Norte. Ela havia sido radicalmente alterada no século XIX, mas foi restaurada à forma original em 1910. Outra casa da época é a Jonathan Corwin House, chamada de Witch House, ou Casa das Bruxas. Ela ganhou esse nome porque seu proprietário Jonathan Corwin foi um dos juízes que condenaram 19 pessoas à morte, apesar de todas afirmarem serem inocentes da acusação. Aqui, ele também realizou uma série de exames nas supostas bruxas. A casa é o único imóvel da cidade que ainda tem relação direta com esse período horrível, mas fascinante da história. Mais adiante, a costa apresenta uma série de vilarejos pesqueiros, entre riachos e manguezais. Um deles é Rockport, criado no século XVIII após a construção de um porto para exportação de madeira. No século seguinte, o local foi usado para despachar o granito retirado da região. À medida que as cidades da costa leste se expandiram, a demanda pelo granito aumentou e o local cresceu. No século XX, quando a demanda pelo granito começou a cair, ela se tornou um paraíso para artistas que adoravam a Costa Rochosa. No entanto, caso quisessem tomar um drink, os artistas não podiam. Em meados do século XIX, a cidade foi uma das 15 do estado a declarar a lei seca. A venda de álcool em restaurantes foi liberada recentemente. Lojas de bebidas ainda são proibidas. Mas talvez os artistas procurem a beleza do lugar e não bebidas. No fim de um dos pieres, existe uma cabana de pesca vermelha conhecida como Tema Número 1, pois já foi pintada por centenas de artistas. E hoje é fotografada pelos milhares de turistas que visitam Rockport todos os anos. O destino final da viagem é Gloucester, uma das maiores áreas urbanas da costa nordeste do estado. Ela foi elevada ao status de cidade em 1873. No século seguinte, os estaleiros e uma crescente indústria pesqueira dominaram a região. O monumento Man at the Wheel lembra os perigos da vida no mar. Ele é dedicado àqueles que vão de barco para o mar. Nos últimos séculos, mais de 10 mil pescadores morreram na costa de Gloucester. Hoje, impressionantes casas de veraneio margeiam a costa e os turistas aproveitam a cidade e as praias. Por fim, no porto fica a escuna Thomas E. Lennon, que leva diariamente turistas para passeios pela costa. Ela também é um ambiente romântico para casamentos, com o sol brilhando no mar. Um lugar alegre para terminar esta jornada.